quem não me conhece, tá? Meu nome é Guilherme Lordelo. Eu sou psicólogo, tá? Eu trabalho aqui no Posto de Saúde do lado, aqui no Jundiapeba 24 horas, tá bom? Além de psicólogo, eu sou especialista em acupuntura e eu trabalho também, sou instrutor de práticas corporais da medicina tradicional chinesa, da onde que vem a acupuntura, né? Então a gente faz ali no posto de saúde nosso, a gente faz automassagem, Qigong, para quem conhece, sou instrutor também de Tai Chi e também de meditação, né? Então a ideia é hoje a gente fazer essa prática para vocês. Todo mundo já deve ter ouvido falar de meditação, né? Talvez nem todo mundo tenha já experimentado a prática da meditação, mas de alguma forma todo mundo já ouviu falar a respeito da meditação, né? A meditação é uma prática milenar, antiga, e é uma prática que a gente pode utilizar ela como prevenção aos problemas de saúde mental. Ela não serve com esse intuito ou só para isso, mas a gente pode utilizar quem pratica a meditação diariamente. A meditação tem esse caráter de ajudar a gente a lidar melhor com nossos pensamentos e com nossas emoções, tá? Então essa é uma prática interessante para a prevenção. E quem está com algum problema, toma remédio, está com um problema, a meditação vem como algo complementar ao tratamento que vai ajudar a acelerar esse processo de melhora da pessoa, tá bom? Por isso que eu trouxe essa prática da meditação aqui para vocês. Bom, vamos lá então, pessoal. Alguém aqui já praticou meditação? Levanta a mão aí. Pouquíssimas pessoas. Quem aqui já ouviu falar de meditação? Ah, tá bom. Já melhorou. Tá bom? Pessoal, vamos lá então, ó. Vamos começar do básico. Qual que é a ideia hoje? A gente vai falar o que é meditação, falar um pouquinho, justificar o porquê da meditação. E a ideia hoje é a gente fazer pelo menos aí umas 2 práticas de meditação, tá? Eu sei que tá quente, acabamos de almoçar, né? A gente fica um pouco mais mole no calor, mas vamos tentar ensinar vocês. São 2 práticas fáceis que a gente pode fazer na nossa casa diariamente, não custa nada. Aliás, custa uma coisa só: o nosso empenho. Custa só o nosso empenho de ir lá e praticar, da nossa intenção de colocar isso na rotina da nossa vida, tá? Então vamos pensar um pouquinho o que é meditação, pessoal. Vamos lá. Como eu disse, a meditação tem uma origem muito antiga. Geralmente ela é associada às tradições orientais, às filosofias, religiões orientais, né? Mas hoje em dia a meditação ela é praticada em todos os lugares do mundo, né? Então assim, hoje em dia a meditação ela é estudada pela ciência. O que a ciência fez? Pegou a meditação que tinha um caráter lá religioso, filosófico, eles tiraram essa parte e ficaram simples e perceberam que simplesmente a prática da meditação ela promove benefícios mentais, emocionais e também físicos, tá? E é sobre isso que a gente vai falar. Meditação, o que significa a palavra meditação? A meditação ela vem de um termo em latim chamado meditare, que significa refletir, que significa ponderar. Meditar também pode significar nós voltarmos para um centro, no sentido da gente sair do mundo externo e nos voltarmos para o nosso mundo interno, tá? Uma outra definição bem simples e básica para vocês entenderem, que eu trouxe aqui, mais ligado às ciências, que meditação nada mais que é uma prática que o indivíduo utiliza técnicas para focar a mente, seja num objeto, seja num pensamento, ou seja em qualquer atividade em particular, visando alcançar um estado de clareza mental e de equilíbrio emocional, né? Então, tudo aquilo que a gente foca a nossa mente, a gente de alguma forma, a gente está fazendo uma meditação, tá? Trouxe essa imagem aqui para vocês. Está conseguindo enxergar? Isso aqui é como se fosse um lago, né? Uma água, e tem algumas perturbações, né? Na água. Vamos imaginar a água de um lago parada, sem perturbação, e quando a gente joga uma pedra, o que acontece na superfície da água? Ela fica turva, né?
se a água se ela é cristalina, a gente consegue enxergar o fundo. Quando a gente mexe na água, ela fica turva e a gente já não consegue enxergar o que está por trás daquela água. Então a meditação, de alguma forma bem genérica, ajuda justamente a gente limpar a nossa mente, deixar essa água que está turva, né? E a gente vai falar já o que causa essa oscilação na nossa mente, para algo mais cristalino. Então vamos lá. Nós vivemos em tempos agitados, não é? Tempos ansiosos. Eu nunca vi tanta gente procurar, pelo menos que me procura lá, falando que eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade. Mas está todo mundo ansioso. Está todo mundo vivendo no futuro, pensando o que está acontecendo daqui a pouco, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E a gente tem essa questão da modernidade, né? Muita tecnologia. E a gente está o tempo todo, nossa mente, sendo puxada para muitos estímulos, o tempo todo. Vamos imaginar uma situação, ó. Hoje em dia, tem gente que está segurando o celular, prestando atenção no celular, com a televisão ligada. Já viram isso aí? Aí o rádio também está ligado no fundo lá para dar um som ambiente. Né, dona Maria José? Vamos lá, ó. Celular, ó, olha a atenção da pessoa. Vamos ver se essa pessoa vai guardar alguma coisa. Tem gente que fala assim, ai, minha memória tá ruim, mas vamos ver a memória da pessoa como é que é, ó. Segurando o celular, com a televisão ligada, com o som ligado, eu tô comendo, conversando com alguém e pensando no que eu tenho que fazer daqui a pouco. Ué? As pessoas hoje em dia fazem isso, que elas querem dar conta de tudo muito rápido, né? E aí, eu nem prestei atenção no celular direito, nem na televisão, nem no som, nem o que a pessoa falou. A pessoa pede para eu fazer uma coisa, eu falo que sim, comendo e vendo, depois eu não faço, a pessoa fala, esqueci, estou com problema de memória. Não, você não está com problema de memória, você está com problema de concentração, de foco, né? Então os pensamentos nos perturbam, a gente fica o tempo todo, e isso impede que a gente enxergue as coisas, muitas vezes, do jeito que elas são de fato, né? E o que perturba também muito a gente são as nossas emoções, né? Quando nós temos uma emoção, a emoção é acompanhada com uma série de sintomas fisiológicos, sintomas físicos, né? A emoção também, quando nós estamos com algum tipo de emoção, ela determina a forma da gente enxergar o mundo ou interpretar as coisas. Quer ver? Tem gente que quando está triste, é como se colocasse o óculos da tristeza, só enxerga a tristeza, onde for. Aí a pessoa olha para um céu azul, com sol, com árvore, está no meio da natureza e fala assim, nossa, mas que tristeza esse lugar. Aí quando vê uma tempestade, pior ainda, olha que tempo feio, que triste esse lugar. Aí uma pessoa alegre, como é que é? Ela tira o óculos da tristeza, põe na alegria. Tá num dia de céu azul, mas que dia bonito, ó, vou sair, vou fazer exercício. Tá numa tempestade, mas que tempestade bonita. Olha que bonito, ó, é a chuva, faz bem, vai molhar as plantas. A pessoa pensa de maneira positiva. Por quê? O que mudou? É a mesma pessoa, ela pode ter interpretações diferentes dependendo da emoção que a pessoa está sentindo. Eu posso tirar a alegria e colocar o óculos da raiva. E a pessoa fala bom dia para mim e eu falo bom dia, o quê? Por quê? Ou a pessoa olha para mim e fala assim, tá olhando para mim por quê? Tudo eu vejo com agressividade, porque eu estou com uma emoção e essa emoção determina a forma da gente interpretar o mundo. Então a ideia da gente fazer a meditação, pessoal, é justamente a gente deixar de focar a mente nesse monte de estímulo, tentar de alguma forma separar o que é a emoção e o que é a gente descola da emoção, tá? E aí assim a gente consegue enxergar as coisas do jeito que elas são, certo? Porque geralmente a gente não enxerga as coisas do jeito que elas são. Geralmente a gente enxerga as coisas de acordo com o que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente sente. Então praticar meditação é isso. Em vez de a gente ficar o tempo todo com a consciência perturbada, como a água que fica turva, quando mexe bastante, vamos pensar que mexe bastante, o que mexe bastante da gente aqui são os nossos problemas. Mexe bastante a gente dentro da gente. E a gente não consegue enxergar as coisas direito. E aí quando a gente faz, por exemplo,
a meditação, que é a prática que eu trouxe aqui, podem ser outras práticas também, que eu trouxe a meditação aqui, ela vai ajudar a gente a acalmar a nossa mente, acalmar nossas emoções. E nesse sentido a gente vai conseguir enxergar as coisas da forma que de fato elas são, da forma real que elas são. Tudo bem? Então a meditação ajuda a gente nesse sentido aí, tá? Então você tem uma fotinha aqui, ó, de um outro laguinho aqui, ó, né? Dá para enxergar o fundo. Seria uma mente assim, cristalina, tranquila, calma. Quando a gente está em paz ou quando a gente está feliz, calmo, a gente enxerga as coisas, geralmente das coisas do jeito que as coisas são, não do jeito que a gente gostaria que elas fossem, tá? Pessoal, meditação, existem milhares de tipos, milhares, tá? Não tem um tipo de meditação, são vários tipos de meditação. Existem meditações que falam que a gente tem que sentar de determinada forma, que a mão a gente tem que segurar assim, ou que a gente tem que segurar assim, que a gente tem que segurar assim, a gente tem que respirar de determinada forma, focar ali ou focar lá. É isso, né? Existem milhares de tipos de meditação, mas a gente pode dividir as meditações de maneira bem geral, tá? Em duas principais, tá? E elas são baseadas no foco. Então assim, ó, existe um tipo de meditação que é focada no objeto. Focada no objeto. Por exemplo, eu tenho aqui uma caneta, eu foco a minha intenção, a minha atenção, eu foco nesse objeto. E eu fico focado aqui. Isso aqui é um tipo de meditação para eu treinar a minha mente. Eu fico focado aqui. Focado no objeto. Outra coisa, focado no objeto. Eu posso fechar meus olhos e colocar a minha atenção, por exemplo, num som. Eu coloco uma música, ou coloco um som, né, da natureza. Eu fico simplesmente focado no som exterior, tá? Eu posso focar minha atenção no cheiro também. Eu posso acender um incenso e eu posso fechar meus olhos e ficar focado a minha atenção no cheiro do incenso, tá? Mas a maior parte das vezes, quando nós fazemos a meditação, o foco que as pessoas mais usam é o foco da nossa própria respiração, tá? Então essa é uma das práticas que a gente vai fazer, é colocar nossa atenção na nossa própria respiração, tá? E o outro tipo de meditação é chamado de foco aberto. A gente não foca em nada, pessoal, não tem um foco. O que a gente faz? A gente, em vez de... Vamos pensar num foco. O foco é como se fosse uma lanterna no escuro. A gente foca, né? Por exemplo, assim, ó. Foca agora no joelho esquerdo de vocês. Como é que está o joelho esquerdo? Estão tentando perceber ele lá? Até então vocês não estavam percebendo, certo? Vocês colocaram o foco de vocês imediatamente aí, porque eu pedi para vocês. Foco é isso. A gente muda o foco, a nossa atenção, para o lugar que a gente deseja, tá? Então a meditação vai trabalhar com a questão do foco, tá? Quando a gente trabalha com outro tipo de meditação, que é um pouco mais avançada, que é o foco aberto, a gente não foca em nada. Simplesmente a gente abre nossa capacidade do foco para tudo que está acontecendo ao nosso redor. E é isso. E a gente permanece com o foco aberto. Qual que é a grande dificuldade da meditação? E vocês vão perceber isso aí para quem nunca fez meditação. Mesmo a gente focando no objeto ou com foco aberto, vocês vão perceber que de repente vocês estão lá e de repente vocês começam a pensar em outra coisa. Vem um pensamento ou vem algum tipo de emoção que fica o tempo todo invadindo a gente, né? São os nossos pensamentos automáticos. Vai acontecer isso inevitavelmente, tá? E o grande problema da meditação, às vezes, é que as pessoas acham que meditar é deixar de pensar. A gente não deixa de pensar, pessoal. A ideia da meditação não é deixar de pensar. É assim, ó, a gente está focado, por exemplo, o foco nosso está na nossa respiração, e se veio um pensamento e de repente eu falei, poxa, estou focado na respiração, estou lá pensando. A hora que a gente percebe que a gente mudou a nossa atenção, a gente reconhece, a gente não briga com o nosso pensamento, a gente não se sente frustrado, simplesmente, gentilmente, a gente volta a nossa atenção para a respiração, tá bom? E a gente vai fazer isso dezenas de vezes, às vezes centenas de vezes. Então focado de repente assim, mas será que eu deixei a panela no fogo? Peraí,
volta para a respiração. E assim por diante. Outra coisa, na atenção do foco aberto que a gente vai fazer também, que a gente não fica prestando atenção, a gente abre o foco, a gente fica suscetível a barulhos externos. A gente está aqui e de repente alguém tosse. Aí a nossa mente a gente está sempre julgando as coisas. A gente está sempre colocando categoria nas coisas, né? Então se alguém tosse, imediatamente minha mente pensa assim: ah, será que foi a Maria que tossiu? A gente começa a pensar sobre as coisas, né? Pensamentos podem vir também. E o que a gente faz quando a gente está com o foco aberto? A ideia do foco aberto, a gente vai ficar escutando, vai vir pensamentos, e a ideia é a gente não responder aquele som, não responder aqueles pensamentos, simplesmente a gente deixar eles passarem. A ideia é de não se identificar com aquilo, a ideia é de não ficar pensando sobre aquilo, entendeu? Fica o foco aberto, simplesmente percebendo as coisas ao redor, sem pensar em nada especificamente. Os pensamentos vêm e eles vão embora, os barulhos vêm, os barulhos vão embora, e a gente fica lá, numa atitude sem julgar nada, tá? Esse é um tipo de meditação um pouquinho mais difícil, mas que também a gente vai tentar fazer aqui, tá bom? Trouxe aqui para vocês essa imagem aqui, ó, né? O que é essa imagem aqui? Consegue enxergar aí? Isso aqui é uma sala de cinema, tá, a tela, e tem uma pessoa aqui assistindo, tá? Quando a gente faz a meditação, é quase como se fosse, como se a gente estivesse no cinema. A gente tá lá meditando e os pensamentos eles vêm, como numa tela de cinema. E a ideia é igual no filme, eles vêm e eles vão embora. É isso, a gente fica vendo eles passar. Em vez de vir o pensamento, a gente fica lá ruminando e pensando sobre eles, eles vêm e eles vão embora. A gente fica simplesmente observando a atividade da nossa mente, sem a gente responder necessariamente aquilo que está se passando dentro da gente. Beleza? Fácil, né? Vocês vão ver daqui a pouco. Pessoal, é o seguinte, ó, a meditação é treino. O grande problema das pessoas que vão fazer meditação é assim, ó, elas sentam lá, vou meditar hoje. Senta, de repente, a cabeça pensa em outra coisa e volta, a cabeça vai outra coisa e volta. E é muito cansativo, e a pessoa fala assim, eu não consigo fazer. E desiste e não faz nunca mais, tá? Meditação é treino. Eu vou assumir aqui que não tem ninguém que corre. Alguém corre aí? Alguém gosta de... Todo dia acorda e vai correr? O Vini faz, não. Mais ou menos, vamos lá. Vamos assumir aí que ninguém corre, beleza? Eu também não corro. Se nós, amanhã, vocês vão ver que vocês viram que no final de semana agora tem a corrida aí, o Rei da Montanha, né? Lá em Itaiaçupeba. Se todos nós aqui, se a gente se inscrever para correr 27 quilômetros, sábado agora, a gente consegue? O que vocês acham? Não consegue? Consegue ou não consegue? Não, a gente não consegue. Oi? 100 metros. 100 metros vai? 100 metros tá bom. Mas vamos lá, pessoal. E se assim, ó, e se é o seguinte, se a gente fizer o seguinte, ó, amanhã vocês acordam e sei lá, corre 100 metros. No dia seguinte vocês correm 110 metros. E no outro dia assim, e a gente vai aumentando. Será que ao longo de muitos meses eu treinando, será que um dia eu vou ser capaz de correr? Sim. O que vocês acham? Sim, com certeza. Meditação e qualquer coisa na nossa vida é desse jeito, é treino. Então se você tentar meditação uma vez e não conseguir falar, isso não é pra mim, você não vai conseguir mesmo. Mas se você todo dia se esforçar, vai lá, faz, um dia vocês vão ficar craque nisso aqui. Um dia vocês vão conseguir meditar e os pensamentos já não vão mais perturbar vocês. Vocês vão aprender a lidar com eles. E depois que a gente para de fazer meditação, a gente treina por muito tempo, quando vem uma emoção perturbadora, ela não vem e a gente já não é a própria emoção. Por a gente ter treinado a nossa mente, a gente consegue lidar com a nossa emoção e com nossos pensamentos de uma forma mais saudável, né? Então essa aqui é a ideia da meditação. Pessoal, é o seguinte, eu falei do treino, né, para vocês da meditação. É o seguinte, ó, os cientistas eles estudaram o cérebro, né, das pessoas que meditam
e perceberam que o cérebro dessas pessoas elas funcionam um pouquinho diferente das pessoas que não praticam a meditação, tá? A grosso modo. Os cientistas perceberam, os neurocientistas perceberam que o nosso cérebro tem uma capacidade chamada de neuroplasticidade. O que é que significa isso aí? Significa que o nosso cérebro, a estrutura do nosso cérebro, ela pode mudar. Muda. Nós temos mais ou menos 86 bilhões de neurônios no cérebro, beleza? E cada neurônio ele tem uma ligação com vários neurônios. Quando a gente aprende uma coisa nova, é feita novas conexões, né? E cada área do cérebro, já foi mapeado, cada área do nosso cérebro serve para alguma coisa. Então tem uma área do nosso cérebro, que é a área motora, que faz com que a gente movimente. Existe uma área do nosso cérebro responsável pelo nosso equilíbrio, faz com que a gente consiga ficar em pé, equilibrado, né? Da mesma forma, tem uma área do nosso cérebro responsável pelas emoções, né? E tem áreas do cérebro responsáveis pela atenção, né? Até mesmo pela criatividade e pela sensação de prazer, né? De felicidade. Então é o seguinte, da mesma forma que quando a gente vai fazer, por exemplo, uma musculação, vamos imaginar a musculação, ó. Vocês vão treinar só o bíceps, tá? Então todo dia vocês vão na musculação, vocês pegam lá o halter e fica fazendo musculação só no braço. O que acontece com o braço? Ele hipertrofia e ele aumenta, certo? Certo ou não? Ué, musculação, não é? Se a gente fizer só pro músculo, fica lá, só o músculo. Só aquele músculo vai aumentar. O nosso cérebro é exatamente da mesma forma. Então tem área do cérebro responsável por nossa atenção, capacidade de foco. Então quanto mais meditação a gente faz, mais a gente reforça essa área do cérebro que tem relação com a atenção, com o foco e com a aprendizagem, né? Então, só para vocês terem ideia, existe um tipo de meditação, mas que também é comum, basicamente todas as meditações, só chama de mindfulness, né? Mindfulness, que significa, traduzindo em português, que é a atenção plena. Significa estar presente no atual momento, né? Fizeram um estudo, pegaram lá algumas pessoas, metade dessas pessoas eles participaram de um programa de 8 semanas fazendo meditação. E a outra metade não fez meditação. Depois de 8 semanas eles compararam o cérebro dessas pessoas e perceberam que aquelas pessoas que fizeram meditação por 8 semanas, por exemplo, uma área do cérebro responsável pela sensação de medo, que é a amígdala, ela tinha diminuído, e a área responsável pela atenção e pela concentração ela tinha aumentado. Igual a musculação. Por quê? É prática, a gente fica praticando e o nosso cérebro ele vai cada vez mais, como se fosse aumentando cada vez mais aquela área responsável por uma função determinada no cérebro. Entenderam? Foi? Então beleza. Pessoal, vamos lá, ó. Vou falar para vocês quais são os benefícios da meditação de forma rápida. E depois a gente vai fazer a nossa prática aí, beleza? Então vamos lá, ó. Benefícios da meditação, ó. Na saúde mental, né? São vários os benefícios, mas um dos principais, estresse. Alguém aqui já passou estresse? Todo mundo, né? Todo mundo passa estresse, né? Estresse não é uma emoção, não existe uma emoção do estresse. O que é estresse? Tudo aquilo que exige da gente, é tudo aquilo que perturba a gente emocionalmente, que perturba a gente fisicamente, nos estressa, porque tira a gente daquilo que a gente está fazendo. A gente tem que se adaptar a uma nova situação por conta do estresse, né? Pessoal, da onde que veio o estresse? Tá? O estresse. O estresse, ele vem acompanhado com uma série de mudanças no corpo. Então assim, vamos imaginar nossos ancestrais, hein? Nossos ancestrais. Bem naquela época que não tinha energia elétrica, o pessoal morava na caverna, aquela época lá, beleza? Vamos imaginar. A gente estava lá no escuro, né? Nossos ancestrais estavam lá no escuro, não enxergando nada, né? E tinha os animais da floresta, né? Vamos imaginar, estou dormindo e de repente eu escuto um barulho próximo a mim, eu acordo. Quando eu acordo por conta de um barulho,
Se eu não conheço o barulho, eu conheço, eu acho que é algum animal, algum predador, imediatamente, sem eu pensar, o corpo já tem uma série de mudanças. O que acontece? O coração dispara, bombeia mais sangue e oxigênio para o nosso corpo, para a musculatura, porque prepara nosso corpo ou para lutar ou para fugir, né? A nossa pupila aumenta, a gente escuta mais as coisas, né? Há uma injeção de adrenalina que possibilita todas essas mudanças fisiológicas do nosso corpo. Essa modificação da gente ficar preparado para o momento, né, do perigo, isso possibilitou a sobrevivência da nossa espécie, certo? Só que, hoje em dia, a gente já não vive mais na caverna. Hoje em dia, não tem mais os animais da floresta que vão nos atacar. Só que a gente trouxe junto com a gente esse mecanismo de defesa, certo? E nós temos a capacidade de simplesmente fazer assim, ó. Eu acho que eu vou ser mandado embora. Pum, pá, pum, pá. O meu corpo, porque é uma situação de perigo para a minha vida, o corpo usa o mesmo mecanismo dos nossos ancestrais e eu fico naquele estado. A musculatura contrai, meu coração dispara, começa a suar as mãos, certo? E olha só, eu nem precisei ir lá ser mandado embora, eu só pensei. E hoje em dia as pessoas vivem o tempo todo estressadas, porque basta a gente pensar nos problemas da nossa vida, que a gente imediatamente fabrica já toda a fisiologia aí do estresse do nosso corpo. Só que tem um problema com o estresse, pessoal. O nosso corpo ele aguenta só um determinado tempo de estresse, disso aqui, né? E chega um momento que nosso corpo ele entra em fadiga, né? Ele é liberado toda essa energia por um tempo, por um espaço curto de tempo, e depois, por quê? Porque ele libera, porque é um momento de explosão, lutar e fugir. Só que a gente não, né? A gente fica lá 24 horas, um mês, fico 6 meses pensando que eu posso ser mandado embora a qualquer momento, e o corpo não aguenta mais. O que acontece? O nosso corpo entra em fadiga assim, entra num estado de exaustão, de cansaço. Já foi percebido, por exemplo, que as pessoas diminuem abaixa o nosso sistema imunológico, a gente fica mais suscetível a contrair doenças, né? As pessoas podem, a partir daí, então, desenvolver depressão, a partir daí desenvolver ansiedade também e outros problemas mais. Então a meditação vem nesse sentido, ajuda a gente, vamos pensar, desestressar, tá? Então seria uma primeira coisa aí. Meditação ajuda a gente a ter uma maior flexibilidade emocional, né? A gente lida melhor com nossas emoções, a gente aceita mais nossas emoções. Uma coisa é assim, ó, eu tô com raiva e manifesto a raiva. Como é que é uma pessoa manifestando a raiva? Como que a pessoa se manifesta? Uma pessoa com raiva? Vocês acham? Ela fala baixinho, calminha ou não? Como é que é? Ela grita, pode xingar, bater. É um movimento para fora de agressividade a raiva, não é? Não é isso? Tem gente que implode para dentro a raiva, mas vamos imaginar. A raiva é o movimento para fora. Uma coisa é assim, ó, a raiva vem e eu sou a pura raiva. Eu sou igual o Hulk lá, né? O Hulk é isso aí. É o cara que fica com raiva e se transforma naquele bicho que sai destruindo tudo. É isso, né? A gente pode virar o Hulk, ou uma coisa é a gente ser a raiva, outra coisa é a gente perceber que a gente está com raiva. Uma coisa, a raiva vem e eu vou agir. Outra coisa, eu consegui pensar. Só o fato de eu conseguir pensar, nossa, eu estou com raiva. Só de eu conseguir pensar, eu já consegui me deslocar um pouco da emoção da raiva. Consegue entender que é um pouco diferente? Eu sou a raiva ou eu estou com raiva. E aí eu tenho um pouco mais de controle a respeito das minhas emoções, tá? A meditação ajuda nesse sentido aí. Meditação ajuda a gente a ter menos pensamentos negativos, pessimistas também. Porque a meditação promove esse bem-estar interno, né? Então a gente vai ficando bem, né? Melhora a nossa autoestima. Por quê? Porque quando a gente está bem, nossa autoestima está boa. É assim. Nossa autoestima não é medida porque alguém fala pra gente que ó, como você tá bonita, ó, como você é isso ou aquilo. Autoestima alto, né? Então é o valor que eu dou pra mim mesmo. Então quando eu estou me sentindo bem, eu tenho uma boa autoestima, né? As relações se tornam mais satisfatórias. Por quê? Como eu tenho
maior domínio, né? Ter uma melhor relação com minhas emoções, eu não perturbo tanto, né? Quando tem algum tipo de discussão nas relações, né? Eu lido melhor com as dificuldades das relações, né? Satisfação laboral. Quem faz meditação é muito feito em alguns países, né? Aqui no Brasil também tem empresas aí que o pessoal faz todo dia uma meditação, ou às vezes não tem no trabalho, mas a pessoa busca fora porque entende que é importante, vai procurar um centro, algum lugar. Sempre tem lugares que promovem, né, meditação gratuita, não precisa pagar nem nada. Ou a pessoa vê vídeo na internet e começa a praticar por si mesma, né? Então, geralmente, quem está bem consigo mesmo, a pessoa consegue lidar melhor com os conflitos do trabalho, né? Começa a lidar melhor com o estresse, né? Melhora a saúde cardíaca e a saúde no geral. Por que saúde cardíaca? Porque percebeu que quem faz a meditação diminui a pressão sanguínea, diminui o ritmo cardíaco, né? Então quem tem pressão alta, né? Então praticar meditação ajuda quem tem pressão alta a diminuir essa pressão, né? Se fica mais calmo, você controla o ritmo cardíaco, né? Então, assim, ele começa a bater mais devagar, as coisas ficam mais harmônicas dentro da gente e melhor nesse sentido. E ajuda na saúde em geral, né? Porque por causa das nossas emoções, a gente lida melhor com as doenças do nosso corpo, tá? E redução dos comportamentos compulsivos. O que são comportamentos compulsivos? Que eu vou lá e fico fazendo o tempo todo. Por exemplo, tem gente, não é o caso de vocês aqui que eu sei, tem gente que está ansioso ou ansiosa e vai comer, come, né? Tem gente, não sei se vocês já viram aí, quem fuma, quando a pessoa está com ansiedade e com preocupação, a pessoa fuma mais, quase um cigarro atrás do outro, né? Ou a pessoa usou o álcool para lidar com as emoções, né? Então, quando a gente começa a fazer meditação, a gente começa a lidar melhor com nossas emoções. A gente não tem que recorrer aos nossos comportamentos compulsivos, né? De comer, ou usar, né, drogas lícitas ou ilícitas e assim por diante, tá? Então, essas são um dos benefícios aí da meditação, e tem muitos outros, tá? Pra mim é o seguinte, ó, quando eu tô cansado, porque assim, eu sou psicólogo, certo? Eu fico a maior parte do meu tempo sentado, e o meu trabalho é mental, né? E às vezes, por ficar muito com foco, muito tempo prestando atenção, às vezes a gente começa a ficar cansado, a mente começa a ficar cansada. Quando eu faço uma meditação, por exemplo, 10 minutos, tem um intervalo entre um paciente e outro, 10 minutos que seja, é como se fosse um sono repousante e reparador. Você faz a meditação, e depois de 10 minutos parece que você dormiu e você está renovado, né? Então a meditação pode ser nesse sentido também, da gente criar mais energia e disposição para o nosso dia a dia, tá bom? Pessoal, vamos lá, e aí? Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá. Tem que ter uma hora determinada daquilo, assim, todos os dias o mesmo horário? Boa pergunta. Duas coisas eu entendo que são importantes, tá? Primeiro, a gente fazer meditação quando a gente está disposto a fazê-la, tá? E é importante de manter uma certa regularidade. Se a gente coloca todo dia, né? É importante. Lembra o treino lá? Não adianta eu querer correr maratona, se hoje eu vou, mas amanhã eu não vou treinar, no outro dia eu vou, 2 dias depois eu não treino. Então a gente precisa treinar. Então é importante estabelecer como uma rotina. E não no sentido assim, mais uma coisa que eu tenho que fazer na minha rotina que já é apertada. A meditação tem que ser um momento de prazer, é um momento de lazer na nossa vida, que vai até ajudar a gente a lidar com a nossa rotina diária. Então eu faço essa meditação todos os dias quando eu acordo, eu sento, fecho os olhos e fico ali fazendo oração. Perfeito, é uma meditação também. É uma meditação focada no objeto, né? Focada no objeto que é a reza. E aí você não deixa a mente solta pensando nos problemas, porque está focado a atenção está focada num único intuito, né? Quer perguntar uma coisa? Existe uma posição que você tem que ficar? Muito bem. É o seguinte, tá? Eu falei, existem milhares de tipos de meditação. Geralmente o pessoal que é mais adepto à meditação, que estuda profundamente a meditação, as pessoas gostam de sentar na posição de lótus, que eles falam que é a posição perfeita para meditação. Sabe o que é a posição de lótus?
é sentado, quando as pernas uma cruzam. Já não sei, já viram alguém fazer? Cruza uma perna em cima da outra. Mas assim, tem que ter uma flexibilidade, né? Por exemplo, uma flexibilidade que eu não tenho, por exemplo. Eu não consigo fazer isso aí. E a gente não deve fazer meditação, fica lá. Aí eu não consigo fazer nada porque o que fica chamando minha atenção é a dor. A não ser que eu quero assim, ó, foco na dor. Eu fico lá, minha perna, e fica lá 10 minutos sofrendo, né? Então, assim, a gente tem que fazer algo que seja confortável, tá? A meditação em si, a gente pode fazer ela não necessariamente sentada no chão. Existem outras, né? Tem o Lotus, tem o Semi-Lotus, tem a birmanesa, tem outros tipos. Mas a gente pode fazer a meditação também sentado. E a gente pode fazer a meditação deitado também, tá? Só que nós temos que observar uma coisa. Tudo bem a gente fazer deitado, tudo bem a gente fazer sentado, desde que a nossa posição nos mantenha alerta, relaxado, mas alerta. Confortável demais, a gente dorme. Eu trabalhei o dia inteiro, cheguei, eu vou dormir meia-noite, vou fazer uma meditaçãozinha de 15 minutos deitado. 3 minutos já era, entendeu? Então é isso. Por isso que esse estado que a gente fica sentado com a coluna ereta, difícil, ele não permite, né? Ele é um estado de tensão que ele não permite que a gente durma. E mesmo se dormir, o fato de a gente estar em posição de lótus, né? Ele é um estado estável, a gente não cai, né? Mas dificilmente alguém, a não ser que é praticante por muito tempo, que já nem liga mais, a posição de lótus é tão comum para ele que capaz de dormir fazendo, mas é muito difícil, né? Então, o importante é o seguinte, não importa a posição, desde que te mantenha alerta, relaxado. Lógico, manter a coluna ereta, com certeza é melhor, tá? Nessas cadeiras, às vezes não tanto, você deita até um pouquinho para trás, assim, ó, relaxado, né? Por isso que eu tenho brincado com vocês, né? Deixa eu ver se eu pego aqui essa cadeira, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver se passa aqui, ó. Geralmente, numa cadeira, como é que a gente faz? Vocês não precisam fazer, tá, pessoal? Não precisa fazer, tá? Às vezes tem alguém com problema nas costas, tá? Hoje a gente vai fazer com vocês sentados nessa posição mesmo aí, tá? Ó, quando a gente faz na cadeira, em vez de a gente sentar no encosto, o que a gente faz? A gente senta na pontinha da cadeira, os pés aqui, ó, né? A gente faz o ângulo aqui, né? De 90 graus com a perna, os dois pés no chão. A gente não faz com as pernas cruzadas, tá? As mãos a gente deixa em cima das pernas e a gente deixa a coluna ereta. Essa é uma posição que chama-se sentar no abismo. Olha só. Ó, sentar no abismo. Se quem quiser fazer, está convidado a fazer, tá bom? Mas é isso aí. Mas essa seria uma posição melhor para quem faz a meditação em casa, começa a praticar direitinho, né? Então qual que é a ideia sentados aí, ó? Deixa eu levantar para vocês enxergarem, tá? É a gente tentar deixar a coluna um pouco mais ereta possível. A gente encaixa nosso queixo um pouquinho para trás. É como se nossa cabeça apontasse para o céu, tá? A gente deixa a nossa língua repousando no céu da nossa boca. A gente dá uma relaxada aqui na musculatura, tá? E a gente tenta relaxar internamente, tá? De novo, né? A gente tenta relaxar, mas não a ponto da gente dormir, né? Então a gente tem que ficar alerta, um pouco atento aí, tá bom? Então vamos lá, como que a gente vai fazer essa primeira prática? Vai ser a meditação com foco na respiração. Como é que vai funcionar? Vocês vão estar na posição, tá? Os olhos, como é que ficam os olhos? Os olhos podem ser fechados ou semi-fechados, tá? Quando a gente deixa os olhos semi-fechados, a gente mantém a nossa visão para baixo, na direção mais ou menos de 1 metro da nossa frente para baixo, com os olhos semi-fechados, tá bom? Ou com os olhos completamente fechados. Quando eu faço com os olhos fechados. É lógico que com os olhos fechados é mais fácil da gente dormir, tá? Os olhos vai estar nessa posição, as duas mãos, ó, em cima das pernas. Pode deixar as mãos em cima das pernas, repousando em cima das pernas, tá bom? O que vai acontecer, ó? Deixa eu explicar para vocês. Nós iremos fazer 7 respirações
de maneira lenta e profunda, tá? O nosso pulmão, não sei se vocês já viram a imagem do pulmão, é como se fosse um triângulo, né? Então em cima ele é pequeno e embaixo ele é maior, tá? Geralmente a gente respira curtinho aqui em cima, só aqui, ó, né? E a maior parte do nosso pulmão está para baixo, né? Então a ideia é a gente respirar, a gente vai inspirar e expirar, soltando o ar pelo nariz, tá bom? Então a gente vai inspirar de maneira lenta e profunda toda a capacidade do pulmão e vai soltar o ar com toda a capacidade do pulmão. Sem causar, sem muito esforço, tem que ser algo natural para vocês, tá bom? Sem sofrimento, tá? Então vocês vão inspirar o máximo que vocês conseguirem. E quando a gente solta o ar, é quando a gente tem a sensação de relaxamento. Não é que a gente coloca o ar para dentro. A gente coloca o ar para dentro, quando a gente solta o ar, a gente tem que buscar aquela sensação de assim, ó, sabe? Que a gente, é quando a gente solta o ar que a gente relaxa, tá? Então a gente vai fazer juntos 7 respirações dessas, controlando a respiração, tá? E nesse momento o foco, a atenção de vocês vai estar onde? Na respiração. Na respiração ou no que eu estou falando? Nas duas coisas aí, né? Inicialmente, tá? Depois de 7 respirações, eu vou estar falando assim, ó. Não é para fazer agora, tá? Vou estar falando assim, ó. Inspirando, aí vocês vão. Aí eu vou falando, soltando o ar bem devagar, com calma, buscando uma sensação de relaxamento. Nós vamos fazer 7 respirações dessa, né? Inspirando e soltando o ar de maneira profunda. Depois 7 vezes eu vou falar assim para vocês. Agora foco na respiração. E aí eu vou parar de falar. O que vocês vão fazer? Vocês simplesmente vão ficar em silêncio, tentar colocar a atenção de vocês na respiração. E vocês vão ficar sentindo a respiração. E a gente vai fazer aí por uns 5 minutos para vocês verem. 5 minutinhos, tá? E aí vocês vão entrar em contato com o que no Oriente o pessoal chama de a mente de macaco, né? Os tibetanos falam da mente do cavalo selvagem. O que é? Vocês estão lá, de repente, pum! E será que vai chover? Deixei a roupa no varal. Opa, mas peraí. A hora que vem o pensamento, a hora que vocês reconhecem que foi longe, vocês simplesmente reconhecem, de maneira gentil, sem brigar com o pensamento, vocês voltam novamente. Eu te afirmo para vocês que isso vai acontecer. E justamente o treino da meditação é esse. A mente vai embora, a gente vai embora, volta. A mente vai embora, a gente volta. O tempo todo a gente vai fazendo esse exercício aí, tá bom? Ai, não acaba nunca mais esse negócio. Será que tá 5 minutos já? Calma, volta, agora vai acabar, tá bom? Então, vamos fazer esse, vocês vão ver. É muito simples, qualquer pessoa pode fazer em casa esse exercício, tá bom? De novo, eu vou tocar o sino, vamos inspirar e expirar de maneira lenta e profunda 7 vezes. A segunda vez que eu tocar o sino é porque acabou as 7 respirações. E eu vou falar assim, foco na respiração, tá? E aí eu não vou falar mais nada. E aí, a respiração não vai ser mais essa respiração que vocês controlam. Vocês vão voltar para essa respiração automática e normal. Sabe essa respiração que a gente nem liga para ela? Então, ó, a gente controla 7 respirações, foco na respiração. Volta essa respiração tranquila, suave, automática. Tá bom? Por 5 minutos, beleza? Vai passar ônibus, carro de som, vai tocar celular, alguém vai tossir. Pessoal, sentir vontade de tossir, tosse. Sentir vontade de espirrar, espirra. Sentir vontade de coçar a cabeça, vai lá e coça a cabeça, sem problema nenhum, tá bom? É assim mesmo, tá? Tudo bem? Vamos lá então? Então vamos lá. Todo mundo na posição, eu falei, coluna ereta, mais confortável possível. Vamos fechar nossos olhos, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar então com a inspiração, de maneira lenta e profunda. Dando soltar o ar, relaxando. Inspirando. Soltando o ar. Sem pressa,
buscando uma sensação de relaxamento. Inspirando. Soltando o ar. Relaxando. Inspirando. Foco na respiração. Solta o ar com calma. Leve, suave. Vamos lá, mais uma vez, inspirando. Solta. Relaxa. Inspirando. Vamos lá, mais uma vez. Sem pressa. É você com você mesmo. Soltando o ar, relaxando todo o corpo. Última vez, vamos lá, inspirando. Capricha. Soltando o ar, suave. Calma, relaxando. Voltando para a respiração automática, respiração normal. Agora foco na atenção. Foco na atenção na respiração. Permaneçam com atenção na respiração. E daqui a pouco eu chamo vocês.
Pessoal, abre os olhos. Não foi 5 minutos, tá? Foi 3 minutos só. Tá bom? Tá bom? Por conta do nosso horário, como a gente vai fazer a outra, vamos dividir com a outra 3 minutinhos, aí acho que é uma prática boa. Acho que por conta do nosso horário de deixar 5 minutos cada uma vai ser muito tempo aí, tá bom? Deu pra sentir? Conseguiu se concentrar? Alguém percebeu que de repente estava pensando em outra coisa? De repente vocês se viam pensando em alguma coisa? Conseguiram fazer esse movimento de estar pensando e volta de novo para a respiração? Conseguiram fazer? Legal, é isso, tá? Meditação basicamente é isso. Vocês podem fazer na casa de vocês a qualquer tempo, a qualquer momento aí, tá? Pessoal, então pra gente fazer uma última prática aí, vocês percebem, nós fizemos uma prática focada no objeto. Qual foi o objeto? A respiração. Agora a gente vai fazer uma prática focada, quer dizer, na verdade sem foco. O foco ele é aberto. A gente não vai focar na nossa respiração. Simplesmente a gente vai ficar sentindo as coisas ao nosso redor, só que sem reagir a elas. Então é barulho lá no fundo, sensações, pensamentos que vêm, que nos atravessam, e a gente não vai se identificar com nada. Igual aquela imagem no cinema, a gente simplesmente fica observando as coisas, que estão se passando ao nosso redor. Tudo bem? E para isso, a gente vai fazer também um relaxamento, tá? Colocando foco em cada parte do nosso corpo, tá? Não se preocupem aí, tá? Então assim, eu vou falar para vocês assim, ó. Atenção no couro cabeludo. Vocês vão com atenção lá. O que vocês vão fazer? Inspira, solta o ar. Atenção nos músculos da face. Vocês colocam atenção lá. Inspira e solta, e assim por diante. A gente vai descendo até chegar nos pés. Aí eu vou falar para vocês. Agora, foco aberto. E aí, em vez de vocês afunilarem em algum lugar, vocês, com os olhos fechados, abrem o foco de vocês. Deixa ele aberto. E simplesmente fica percebendo o que está acontecendo ao redor ou com a mente de vocês, sem pensar em nada, sem se identificar com alguma coisa, sem julgar nada, sem categorizar alguma coisa. Tudo bem? Vamos lá? Assumindo a posição cômoda e confortável, as mãos em cima das pernas, olhos fechados ou semi-fechados. Foco no couro cabeludo. Inspira e expira, buscando o relaxamento de cada área do nosso corpo. Foco nos músculos da face. Relaxa os músculos. Solte os músculos. Foco na região da nuca e do pescoço. Coloca a sua atenção ali. Perceba como está. Inspire, expire, relaxa a região. Foco na região dos ombros. Como estão os seus ombros? Tem alguma dor? Está tranquilo? Inspira e expira. Foco na região dos braços. Relaxa os braços. Inspirando e expirando. Atenção na região do cotovelo, dos cotovelos. Inspira e expira. Atenção no antebraço. Relaxa essa região. Solte essa região. Atenção nos pulsos. Relaxa os pulsos. Calma. Amoleça. Atenção na região das mãos.
Solte os dedos, solte toda a musculatura, relaxe, amoleça. Atenção no tórax e na dorsal, na parte da frente e na parte de trás do corpo. Relaxe essa região, amoleça as musculaturas, solte. Atenção na região abdominal e na região lombar. Inspire, com atenção focada, solte o ar, procurando uma sensação de relaxamento. Atenção na região do quadril. Solte essa região. Amoleça essa região. Sinta essa região. Respirando. Atenção na região das coxas. Solte a musculatura. Relaxe. Atenção na região dos joelhos. Como estão os joelhos? Tem alguma dor? Está tudo bem? Inspire, expire. Atenção nas panturrilhas. Inspirando, expirando, soltando o ar. Atenção nos tornozelos. Relaxe os tornozelos. Solte os tornozelos. Atenção na região dos pés. Solte todos os ossinhos dos pés. Relaxe. Sinta o contato dos pés com o solo. Como estão os pés? Estão quentes? Como estão? Inspire e expire. Aproveitando essa sessão de relaxamento, agora foco aberto. Respiração normal, sem reagir a nada, simplesmente existindo. E daqui a pouco eu irei chamá-los.
olhos. Tudo bem? Conseguiram manter o foco diferente de estar focado, abrir a cabeça e ficar só sentindo o que está acontecendo ao redor? Conseguiram? Dá uma sensação de leveza, calma, tranquilidade. Beleza? Pessoal, é o seguinte, ó, só para gente finalizar rapidinho, sei que a gente está com o horário estourado aí, bem rapidinho, eu queria falar a respeito dessa pessoa com vocês aqui, bem rapidinho, tá? Esse aqui é um monge budista chamado Matthew Ricard, tá? Ele foi considerado pela Universidade de Wisconsin, dos Estados Unidos, como o homem mais feliz do mundo. Olha só, né? Por que ele foi considerado, né? Talvez ele não seja o homem mais feliz do mundo, mas lá eles fizeram uma pesquisa sobre felicidade, mapeando as ondas cerebrais, e perceberam que esse monge aqui apresentava ondas cerebrais que nenhuma outra das pessoas que participaram do experimento apresentava, né? E aqui eu trouxe para vocês por quê? Porque ele fala de meditação. Ele coloca aqui, ó, 5 segredos da felicidade. Aqui ele define o que é felicidade, tá? O que ele fala? Ele fala assim, ó: felicidade é um jeito de ser, é um estado mental ótimo, excepcionalmente saudável, que dá a você os recursos para lidar com os altos e baixos da vida. Deixa eu ver, olha que interessante. Ele não fala que a pessoa feliz deixe de ter baixos na vida. Ele fala que a pessoa feliz também tem baixos na vida, mas por ser feliz, você consegue lidar melhor com as situações da vida, tá? Então temos uma indicação aqui do que é felicidade. E tem uma outra coisa, ele fala que felicidade não é a busca incessante de atividades prazerosas, porque tem gente que acha que felicidade é ficar buscando coisa, e não tem nada a ver com isso, né? Nessa definição. O que ele fala aqui, ó? Seja paciente. Não seja como uma criança que faz pirraça. Eu quero ser feliz agora, né? Isso não funciona. A fruta amadurece com paciência e vira uma fruta e uma geleia deliciosa. Você não pode fazer isso com uma fruta verde. Leva tempo cultivar todas aquelas qualidades humanas fundamentais que geram prazer, que geram paz, né? Então ele fala que até para a gente ter paz, algumas situações, por exemplo, como compaixão, modéstia, ele fala que a gente tem que treinar também, pessoal. Segundo o budismo, a gente treina a ter compaixão. Quanto mais a gente treina, mais a gente se torna aquilo, né? Saiba que você pode treinar sua mente. O que você fizer vai mudar o seu cérebro. Se você aprender malabarismo, a mergulhar ou a esquiar, seu cérebro vai mudar. Da mesma forma, se você treinar sua concentração, se você treinar para ter compaixão, se você treinar para ser mais altruísta, seu cérebro vai mudar. Você será uma pessoa diferente. Todas essas habilidades podem ser aprendidas, assim como tocar piano ou jogar xadrez, tá? Então ele fala que essas qualidades humanas a gente pode treinar para aprender, né? A gente pode aprender e treinar, para que isso seja mais frequente na nossa mente, né? Quarto, pratique pouco, mas com frequência, né? É como quando você rega as plantas do seu apartamento. Você precisa regar um pouco todos os dias. Se você derramar um balde uma vez por mês, a planta vai morrer. É melhor fazer sessões curtas de meditação com frequência do que uma longa de tempos em tempos, porque o processo de neuroplasticidade não será ativado ou mantido. O nosso cérebro não vai mudar se a gente fazer só de vez em quando, mesmo que a gente faça bastante tempo. É melhor a gente fazer poucas vezes, todos os dias, que isso sim vai provocar uma mudança no nosso cérebro. E quinto e último, não deixe o tédio desencorajá-lo. Devemos perseverar, porque às vezes,
Quando está chato, é que uma mudança de verdade ocorre. A regularidade é uma das grandes dicas da meditação e treinamento mental para se tornar uma pessoa melhor, mais feliz e mais altruísta. Então, essas são as dicas, 5 segredos da felicidade com o nosso monge budista. E agora sim, pessoal, ó, eu tenho um site na internet www.caminharnatural.com, quem quiser entrar, tá bom? E aqui tem um e-mailzinho também, quem quiser conhecer, beleza?